Poder, dinheiro, sangue. Essa é a história de uma das criminosas mais temidas e influentes do narcotráfico, Griselda Blanco. A mulher que transformou a distribuição de farinha nos Estados Unidos e se tornou aí uma lenda sombria do crime organizado. Mas quem que foi essa mulher? Como que ela chegou até esse patamar? E acima de tudo, como que ela caiu? Hoje a gente vai explorar a vida de Griselda Blanco, suas estratégias cruéis, sua ascensão meteórica e a sua queda inevitável. Que o meu povo, já isso aqui mais uma vez para contar uma história muito interessante para vocês. Espero que vocês gostem dessa de hoje. Considere inscrever-se no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Ativa também o sininho das notificações, deixa seu like e aí um comentário para fortalecer e vamos lá para a história de hoje. Então, Griselda Blanco nasceu no dia 15 de fevereiro de 1943, em Cartagena, na Colômbia. Mas ela foi criada aí nas ruas duras de Medellín. A sua infância ela foi marcada por uma extrema pobreza e um ambiente violento. A sua mãe, a Ana Lúcia Restrepo, ela era uma mulher rígida e severa, que frequentemente aí recorria à violência para disciplinar a filha. E esse ambiente hostil moldou a personalidade fria e calculista da Griselda. Segundo aí alguns relatos, quando ela tinha 11 anos, só 11 anos, ela sequestrou com a ganguezinha dela um menininho de 10 anos para poder extorquir a família dele e conseguir dinheiro. Só que quando os pais dele não conseguiram pagar, ela literalmente ordenou a execução do garoto. E dizem que foi ela mesma que realizou o ato. É uma coisa que para muitos já foi aí um prenúncio do que estava por vir. Quando ela era adolescente, ela já estava envolvida aí com pequenos crimes, com furtos, fraudes, mas o verdadeiro poder começou a se desenhar quando ela conheceu o Carlos Trujillo, um pequeno traficante de Medellín. Juntos, então, eles começaram a contrabandear essa farinha para os Estados Unidos em pequenas quantidades, o que começou como um esquema modesto, logo se tornaria um império. Apesar dela ser uma figura temida no mundo do crime, a Griselda ela também era mãe. Ela teve 4 filhos: o Dixon, Uber, Osvaldo e Michael Corleone Blanco. O seu filho mais novo, Michael, recebeu esse nome em homenagem ao personagem da famosa trilogia do Poderoso Chefão, refletindo aí a obsessão dela com a máfia. Os filhos da Griselda, eles cresceram cercados por riqueza, mas também por perigo. Enquanto ela consolidava o seu império, ela também impunha uma disciplina muito severa em casa. Existem relatos de que sim, ela era uma mãe muito carinhosa, mas ela era extremamente possessiva e também controladora. Só que essa violência constante, né, ao redor dos garotos, ela teve consequências muito trágicas também. O Dixon, o Uber e o Osvaldo, eles foram eliminados ao longo dos anos devido a disputas no narcotráfico, vítimas de guerra que a própria mãe ajudou a criar. Só o Michael que sobreviveu. Depois eu vou contar um pouco melhor para vocês sobre os filhos dela, mas eu já adianto assim que depois que a Briselda se foi, o Michael, ele procurou se afastar mais do mundo do tráfico e iniciou aí uma nova fase na vida dele. Ele investiu no entretenimento, ele participou também de programas de televisão, lançou uma marca de roupas inspiradas, né, na cultura do narcotráfico e, apesar de afirmar que ele se distanciou da vida do crime, a conexão dele com o legado da sua mãe ainda gera polêmica até hoje. Então, seguindo aí nos anos 70, a Griselda se mudou para os Estados Unidos, para Nova York, aonde ela começou de fato a construir a sua rede de tráfico. Ela percebeu o potencial imenso do mercado americano para farinha e com o carisma, a brutalidade dela, de leve, né, passou a dominar as rotas de transporte e distribuição. Ela criou métodos inovadores para transportar a droga e também incluía aí o uso de roupas modificadas para esconder as substâncias ilícitas e também a criação de empresas de fachada para lavar dinheiro. A história conta que tudo começou quando ela, ao perceber que as mulheres, elas eram menos vigiadas, vamos dizer assim, nos aeroportos, ela criou aí uma marca de luxo de lingeries e nos sutiãs ela criava fundos aonde vinha a droga aí
escondida. Foi então nessa época que a Griselda ficou conhecida como a madrinha do tráfico, né? La Madrina. O seu modelo de negócios ele era bem agressivo e extremamente violento. Ela não hesitava em eliminar os seus rivais usando matadores de aluguel e introduzindo o conceito de eliminações realizadas com motoqueiros, uma coisa que se tornou a sua marca registrada. E isso tudo aconteceu por quê? Porque uma vez ela mandou eliminar uma pessoa e eles foram de carro, ou seja, um dirigindo o carro e o outro com a arma. Só que eles ficaram presos em um congestionamento, então isso acarretou que eles foram pegos. E aí ela teve essa brilhante ideia de colocar 2 numa moto, porque seria mais prático e a logística seria muito mais rápida, o serviço seria feito, digamos assim, de uma maneira muito mais eficiente. E aí, com a explosão do uso da farinha nos Estados Unidos, a Griselda se mudou para Miami, e aí sim, ela consolidou esse império. Os lucros eram astronômicos, ela chegava a faturar milhões de dólares por semana. A rede de distribuição dela levava a farinha da Colômbia até os Estados Unidos, em grandes quantidades. Então ela se tornou uma das figuras mais poderosas do narcotráfico, porém, junto com a fortuna também veio o caos. A fortuna da Griselda, ela crescia exponencialmente. Existe aí uma estimativa de que no auge ela faturava cerca de 80 milhões de dólares por mês. Se 80 milhões de dólares é muito dinheiro hoje, vocês imaginam então nesse período, entre os anos 70 e 80. Só que essa riqueza ela vinha com um custo muito alto. O seu primeiro marido, o Carlos Trujillo, ele foi eliminado sob ordens dela, quando os negócios eles começaram a ficar um pouco complicados, começou a desandar. E logo depois ela se casou novamente com Alberto Brau, que era um traficante colombiano também, com quem ela expandiu ainda mais esse império. Só que a relação com o Brau ela também terminou de uma maneira violenta. Durante uma disputa por causa de dinheiro e poder, a Griselda ela sacou uma pistola e atirou nele primeiro. Basicamente isso. E esse tiroteio resultou na eliminação do Bravo e mostrou para o mundo que ela não ia hesitar em eliminar qualquer pessoa que desafiasse a sua autoridade. Outra curiosidade, por conta disso, né, que os maridos da Griselda, ela eliminava eles, ela recebeu também o apelido de Viúva Negra. E aí, com esse império multimilionário, a Griselda ela se tornou uma das traficantes mais poderosas do mundo. Só que foi nos anos 70 que ela conheceu um cara que mudaria a sua vida de cabeça para baixo, o Darío Sepúlveda. O Darío, ele era um matador de aluguel, muito conhecido na Colômbia. Nos anos 70, então, ele começou a trabalhar para a Griselda e ele ajudava a eliminar os inimigos e os rivais do cartel. A relação entre eles dois, ela cresceu até rápido. E eles acabaram se casando no final dessa década de 70. E em 5 de agosto de 78, a Griselda e o Darío, eles tiveram um filho, o único filho deles, que recebeu um nome bem emblemático, como eu já citei anteriormente, Michael Corleone Blanco, inspirado aí no Poderoso Chefão. O Michael, como os irmãos dele, cresceu cercado por dinheiro, armas e violência. A Griselda e o Darío, eles tinham uma vida de luxo em Miami, enquanto iam aí expandindo os seus negócios com o tráfico de farinha. Só que nem tudo foi perfeito. A relação deles também começou a desmoronar. O Darío ele começou a se sentir desconfortável com o estilo de vida que eles levavam, né? O estilo de vida mais violento da Griselda. E ele queria sair do mundo do crime de fato, ter uma vida mais tranquila, só que ela não aceitou. Ela não queria sair dessa vida, ela queria continuar ganhando cada vez mais dinheiro. Foi nos anos 80 que o Darío tentou convencer a Griselda a fugir para a Colômbia e deixar o tráfico de vez. Só que ela recusou. Ela disse que não queria, que ela queria continuar expandindo os negócios dela. E aí o casal começou a ter umas brigas muito constantes. Em 83, então, o Darío ele tomou uma decisão extremamente perigosa. Ele fugiu com o Michael para a Colômbia sem a permissão da Griselda. E ela, que não aceitou de jeito nenhum essa traição, quando ela descobriu que o Darío fugiu, ela imediatamente ordenou a execução dele. Em 83 ainda, poucos meses depois dele fugir, o Darío ele foi emboscado e foi eliminado em Medellín. E, inclusive, ele foi desvivido na frente do Michael, e na época ele tinha só 5 anos. Depois
dessa eliminação, o Michael ele foi levado de volta para os Estados Unidos para viver sob a proteção da Griselda. Foi nesse período, nos anos 80, que o grande império da Griselda começou a desmoronar. A violência extrema, né, que ela impôs em Miami fez com que as autoridades norte-americanas intensificassem a repressão ao tráfico de drogas. Os agentes da DEA, eles estavam determinados pra caramba para capturar os principais chefes do tráfico, e a Griselda estava, óbvio, no topo da lista. Em 84, a situação ficou ainda mais delicada para a Griselda quando ela ordenou a execução de um jovem em plena luz do dia. Ela acabou chamando muita atenção, né, por causa dessas atividades criminosas. E aí a DEA começou a monitorar as suas comunicações e rastrear a rede de operações. Em 85, então, depois de alguns anos de investigação, finalmente eles capturaram ela na Califórnia. A Griselda, então, ela foi condenada a 20 anos de prisão por conspiração para traficar drogas. Porém, mesmo atrás das grades, ela ainda exercia muita influência sobre a organização criminosa dela. Foi nesse período, inclusive, que surgiram relatos de que ela planejava sequestrar o John F. Kennedy Jr. para negociar a liberdade dela. E esse suposto plano bizarro, ele fez que a notoriedade dela crescesse ainda mais, só que a estratégia realmente nunca foi levada adiante. Durante o tempo que ela ficou na prisão, foi aí que o império dela realmente começou a ruir, foi tudo de ladeira abaixo, daí pra frente foi só pra trás. Sem a liderança implacável dela, os aliados eles foram eliminados de um em um, e os rivais acabaram tomando o controle do mercado. Os filhos dela, que como eu já disse, eles cresceram no meio do tráfico, eles também não escaparam dessas consequências. Eu vou explicar um pouco melhor, com um pouquinho mais de detalhes daqui a pouco, mas o Dixon, o Uber e o Osvaldo, eles foram eliminados ao longo dos anos, vítimas dessa guerra que a mãe dele ajudou a construir. Apenas o Michael, ele continuou vivo, ele sobrevive, ele está vivo até hoje, e depois que ele foi libertado, vou contar daqui a pouco os detalhes, ele tentou se distanciar da vida do crime. Depois de cumprir aí cerca de 15 anos da sentença dela, a Griselda ela foi deportada para a Colômbia no ano de 2004. E sem poder, sem aliados e também sem a mesma influência que ela tinha antes, acabou começando aí a tentar levar uma vida mais discreta, mais low profile em Medellín. Porém, a reputação dela ia seguir para o resto da vida, né? O passado ia sempre perseguir ela. Depois da deportação, a Griselda ela tentou desaparecer totalmente das manchetes, tentou sair dos holofotes, só que era impossível escapar da reputação dela. Ela se mantinha afastada das disputas do tráfico, mas continuava sendo uma figura muito temida e também odiada. Muitos acreditavam aí que ela, mesmo longe do centro do narcotráfico, ainda tinha seus contatos e muitas informações que eram valiosas sobre as operações que ela ajudou a construir. No dia 3 de dezembro de 2012, olha, foi até recente, a Griselda encontrou o seu fim de uma maneira até irônica. Quando ela saía de um açougue em Medellín, um pistoleiro, em uma motocicleta, se aproximou e atirou 2 vezes na cabeça dela. O método de eliminação era o mesmo que ela utilizava para eliminar os seus inimigos durante o seu auge no tráfico. O método que ela mesma criou. E a eliminação da Griselda, ela não foi uma simples vingança tardia, né? Muita gente especula aí que ela ainda representava um risco para os novos chefões dos cartéis do tráfico, seja por conta dos segredos que ela guardava ou por conta de antigas rixas, né? Contas antigas que nunca foram esquecidas. Tem também gente que acredita que a eliminação dela foi uma espécie de justiça poética, vamos dizer assim, né? Um ajuste de contas definitivo desse submundo. E mesmo depois que ela se foi, a história da Griselda continua inspirando livros, documentários e até séries de televisão. Muita gente deve ter assistido a série da Griselda na Netflix. Eu assisti, é uma série muito boa, apesar de também ter seus pontos aí de ficção. Ela foi um dos maiores nomes do narcotráfico, mas a sua queda foi tão brutal quanto a sua ascensão. O seu nome ainda é lembrado, mas não por glória e riqueza, porém pelo rastro de eliminações, destruição e sangue que ela deixou para trás. E como eu falei antes, eu vou detalhar um pouquinho, só um pouquinho, sobre os 4 filhos dela, tá? Então, os 3 primeiros, como eu disse, eles seguiram os passos da mãe. Na verdade, os 4 seguiram os passos da mãe no tráfico de drogas e desde cedo eles aprenderam a lidar com armas, com dinheiro sujo, com eliminações. Só que a ascensão deles no mundo do crime também os levou a um fim bem trágico.
O Dixon, que era o mais velho, e aí junto com os irmãos dele, ele ajudava a Griselda nos negócios do cartel. E aí depois da prisão dela em 85, ele perdeu essa proteção dela e acabou se tornando alvo dos inimigos. Ele foi eliminado na Colômbia no ano de 92 em uma emboscada. Esse ataque ao Dixon ele foi atribuído a rivais do tráfico que queriam eliminar qualquer herdeiro do Império da Griselda. O Uber também estava envolvido no tráfico, tá? E depois que a mãe dele se foi, ele ficou nos Estados Unidos tentando manter parte do império dela, só que isso colocou ele na mira das autoridades e dos inimigos. E o Uber ele foi eliminado nos Estados Unidos em 92, no mesmo ano que o irmão dele mais velho, Dixon. Se acredita que ele foi eliminado por membros de cartéis rivais ou antigos aliados que queriam assumir os negócios, né? O terceiro filho, o Osvaldo, ele seguiu o mesmo caminho que os irmãos dele. Não tem para onde correr, né? Só que sem a proteção da mãe também ele não conseguiu durar muito. O Osvaldo ele foi eliminado até inclusive antes que os irmãos dele, em 1990, em circunstâncias que até então são pouco esclarecidas. Porém, os relatos dizem que ele foi eliminado por rivais do tráfico que queriam aí cortar qualquer ligação restante com o cartel da Griselda. Porém, nem todos os filhos dela tiveram o mesmo fim. O caçula, o Michael Corleone Blanco, ele sobreviveu para contar a história. Entre os anos 90 e 2000, o Michael seguiu os passos da mãe no narcotráfico, porém ele acabou preso. E depois que ele foi liberado, o Michael deixou a vida do crime e fundou a marca de roupas Pure Blanco. Em 2019, também ele participou do reality show Cartel Crew no canal VH1. Griselda Blanco, então, foi uma das figuras mais cruéis e poderosas da história do narcotráfico. O nome dela vai ser sempre lembrado. Só que pelo terror e pela destruição que ela deixou no meio do caminho. E aí, o que você acha dessa história? Deixa a sua opinião aí nos comentários e não esquece de se inscrever no canal para mais histórias incríveis. Tamo junto e até o próximo vídeo.